Descubra o incrível segredo divino da construção sagrada do tabernáculo no deserto. No terceiro ano de Joaquim, sob a vasta sombra do Monte Sinai, um evento extraordinário estava prestes a ocorrer. O povo de Israel, libertado da opressão egípcia, aguardava ansiosamente por instruções divinas. Nesse dia, quando a presença do Senhor desceu com trovões e relâmpagos, Moisés se aproximou da montanha. A atmosfera pulsava com um misto de reverência e temor, pois Deus, em sua majestade gloriosa, falava diretamente a ele. Faz-me um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25:8, proclamou o Senhor. Essas palavras cortaram como flechas no coração de Moisés, que compreendia a magnitude da responsabilidade depositada sobre seus ombros. Descer ao acampamento, Moisés reuniu seu povo, cujos olhos refletiam curiosidade e expectativa. O Senhor deseja estar conosco, ele exclamou, como um pastor dirigindo seu rebanho. Ao ouvir isso, os israelitas, ansiosos para agradar a Deus, começaram a oferecer ouro, prata e tecidos finos, doando generosamente para a construção do tabernáculo. Havia um fervor contagioso e o deserto, antes árido e sem vida, agora ecoava com as vozes do zelo e da união. Bezalel e Aholiabe, escolhidos por Deus e cheios do Espírito Santo, começaram a trabalhar naquilo que se tornaria o símbolo da presença divina. Com mãos habilidosas, eles moldavam o que antes era apenas uma visão em Moisés, mas mesmo assim, sombras de dúvidas pairavam sobre o povo. Em meio ao clima de esperança, a tentação de adorar ídolos se manifestou. A idolatria do bezerro de ouro abateu-se como uma tempestade, ameaçando a aliança que haviam recém-estabelecido com Deus. O peso do dilema pressionou Moisés como nunca antes. Ele, respeitado e amado, questionou-se: como poderia um Deus tão santo habitar entre um povo tão propenso a desvio? Quando a calamidade chegou e julgamento sobre os ímpios se aproximou, Moisés, em um ato de intercessão, clamou ao Senhor: perdoa, Senhor, e se não, risca-me do livro que escreveste. Êxodo 32:32. Seu coração transbordava de amor pelo povo e a força de sua entrega reverberou nos céus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Deus, ouvindo a súplica de Moisés, renova a promessa de estar com seu povo. O tabernáculo se tornará um símbolo visível da presença do Altíssimo, e Moisés clama ao povo: preparem-se para que possamos consagrar este lugar à glória de Deus. Cada coração batia em expectativa, mas as incertezas persistiam. O futuro que se aproximava era um mistério que exigia fé e obediência. Assim, enquanto o calor do deserto espremia a energia da jornada, o povo de Israel se preparava para um momento transcendente. A construção do tabernáculo era mais do que madeira e ouro. Era uma promessa de que Deus desejava habitar entre eles, embora suas almas estivessem constantemente em busca de seu perdão e orientação. Estarão prontos para receber sua presença? Era a pergunta que pairava no ar. Com essa incerteza, aquele acampamento aguardava ansioso a consagração que mudaria suas vidas para sempre. A história de Moisés e do povo de Israel estava apenas começando, e a promessa divina aguardava para se desdobrar em toda a sua glória. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e vermelho,
Moisés preparava-se para um momento decisivo com o Senhor. As palavras de Deus, reverberando em sua mente, ressoavam como um chamado divino. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, e com todas as suas forças. Deuteronômio 6:5. A expectativa escaldante pairava sobre o povo de Israel, que ainda lutava contra a sombra da incredulidade, remanescente após a idolatria do bezerro de ouro. Na penumbra, as tribos se reuniam ao redor da fogueira, sussurrando ansiosos sobre o que estava para ser revelado. Moisés subiu novamente a montanha, onde a serena presença de Deus lhe aguardava. Com o coração pesado, ele orou. Senhor, tu que conheces os corações, como pode um povo tão rebelde ser digno de tua presença? A resposta ecoou como um eco profundo. Se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, serão para mim um povo escolhido, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 5, 6. A grandeza do Senhor envolvia tudo em uma atmosfera de poder e ação, mas ali também estava um convite à santidade. Até mesmo ao lado de sua intimidade, Moisés sentiu o peso da responsabilidade. Ao descer da montanha, o brilho em seu rosto refletia a glória de Deus, e o povo, temeroso, olhava para ele, temendo se aproximar. Não temam, disse Moisés. A presença do Senhor é nosso consolo e nossa força. Logo as instruções para a construção do tabernáculo foram transmitidas. O povo, vendo a determinação de Moisés e a visibilidade da promessa divina, fortaleceu-se na fé. Com resplendor e adoração, cada tribo disse: estaremos prontos. Mas o temor e as incertezas não eram os únicos sentimentos presentes. Entre os israelitas, a dúvida crescia. Quem somos nós para trazer a habitação do Altíssimo para esta terra no deserto? Nós, que conhecemos o sabor do pecado, o clamor por um sinal tornou-se forte. O povo ansiava por algo tangível que reafirmasse a fidelidade de Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, enviou um aroma de incenso que começou a preencher o ar, como um prenúncio do que estava por vir. Aguarde, Israel, através da obediência, a gloriosa presença de Deus será liberta, proclamou Moisés com fervor. Enquanto a construção avançava e os materiais sagrados se tornavam realidade, o povo trabalhou com entusiasmo renovado. Mas, em meio ao progresso, um grupo de rebeldes murmurava à parte. Eles somente viam as dificuldades e temiam perder suas vidas no deserto, longe da terra prometida, desejosos de retornar ao confortável cativeiro do Egito. Moisés, ao saber das murmurações, voltou a buscar ao Senhor. Senhor, será que ainda podemos ser perdoados? Será a promessa ainda válida para nós? Deus, ouvindo a angústia do líder, respondeu: o meu plano está além de vossas dúvidas. Um caminho de redenção está em seus corações, e a minha graça é suficiente para todos. Com essa promessa, um novo fervor começou a brotar entre o povo. No entanto, um aviso ressoava em seu íntimo: não se esqueçam do que Deus fez por vocês. A jornada era mais do que física. Era uma jornada espiritual que demandava compromisso e confiança. Quando foi finalmente a hora de ver o tabernáculo completado, a presença do Senhor desceria como uma nuvem sobre ele, e todos, os justos e os pecadores, teriam de se deparar com a própria essência do Deus vivo. O que ocorreria quando esta presença se manifestasse? Os corações seriam aquecidos em adoração ou aterrorizados pelo temor de sua santidade? Enquanto Moisés conduzia o povo na consagração do tabernáculo, o peso da expectativa pairava no ar como um baque de um tambor silencioso, pronto para ser tocado. Estaremos prontos para o que vem a seguir? Ele pensou, consciente de que o cumprimento da aliança estava prestes a manifestar-se de maneiras que eles nunca poderiam imaginar. E assim, levantando a voz ao céu,
Clamou ao Senhor aguardando a resposta que poderia mudar a trajetória de sua história. O plano de Deus, invisível e poderoso, estava prestes a se revelar. Mas em que direção estaria esta revelação divina? O povo, trêmulo de esperança e temor, contemplava as promessas que moldariam não apenas suas vidas, mas a própria história da humanidade. Enquanto a manhã se erguia em um azul etéreo, a nuvem começou a se formar sobre o tabernáculo recém-construído, como se o próprio céu descesse para tocar a terra. As tribos, reunidas em torno da estrutura, sentiam a reverberação de uma energia sobrenatural, enquanto o Senhor se preparava para manifestar sua glória entre eles. O coração de Moisés pulsava em um ritmo constante de oração, intercedendo por seu povo. Deus tinha prometido que sua presença estaria ali, e agora a expectativa dos israelitas se tornava palpável, quase como um combustível que alimentava suas almas. Preparai-vos, povo amado, esta é a hora em que a glória do Senhor descerá entre nós, exclamou Moisés, sua voz ecoando entre as colinas. No entanto, um sussurro de incerteza correu pelo acampamento. As vozes dos rebeldes ainda se faziam ouvir, questionando a validade daquela promessa. O que é a glória do Senhor se estaremos errantes neste deserto? Será que vale a pena correr o risco da condenação ao tentar ser santos? As palavras cortavam com uma lâmina de dúvida, ecos do passado que pairavam sobre o presente. Moisés sabia que para alcançar um encontro verdadeiro com Deus, era necessário um coração purificado e uma busca genuína. Ele subiu ao altar e, em clamor, pediu ao povo: santificai-vos, pois amanhã o Senhor realizará maravilhas entre nós. Josué 3:5. A resposta que ele anseia fervorosamente contemplava a alma de todo o Israel. Através das horas do dia, enquanto a glória de Deus envolvia o tabernáculo em uma nuvem e a palavra profética ressoava, o povo começou a se preparar, trazendo ofertas de bois, sacrifícios de cordeiros e pães ázimos. Eles sabiam que algo grande estava por vir, mas estavam cientes de que a santidade exigia um ato de obediência. Então, à medida que a tarde se aproximava, Moisés, guiado pelo Espírito, se aproximou do altar e acendeu o fogo santo. As chamas dançavam, alimentadas pelas ofertas puras, enquanto as vozes do povo se elevavam em adoração. Juntos, eles cantaram hinos de louvor, vozes unidas como uma só. Chamavam a presença do Senhor sobre eles. E quando o sol finalmente se pôs, tingindo o céu de dourado, algo extraordinário aconteceu. A nuvem começou a descer, envolvendo o tabernáculo em uma luz sobrenatural. Moisés, os olhos fixos na maravilha divina, sentiu o peso da santidade. Mas, de repente, o pavor tomou conta de alguns de seus líderes e eles sussurraram entre si: podemos suportar a sua presença? Naquele momento, o Senhor falou a Moisés e sua voz era como trovão. Eu sou santo. E somente aqueles que se santificam podem discernir meu caminho. Não temam a minha presença, pois é para a salvação, não para a destruição. A revelação do caráter de Deus levava o povo à escolha entre a adoração e a incredulidade, ao mesmo tempo em que tensionava quebrar as barreiras do coração pecaminoso. A tensão pairava no ar, e Moisés, constrangido pela grandeza do Senhor, clamou: mostra-me a tua glória. E o Senhor respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o nome do Senhor. Êxodo 33:19. O pedido de Moisés ressoava com a ânsia da humanidade de conhecer a essência de Deus. Mas a resposta do Senhor trazia consigo uma nova expectativa. Finalmente, ao amanhecer de um novo dia, a presença do Senhor desceu sobre o tabernáculo e toda a Assembleia de Israel ficou em silêncio, os rostos iluminados pela luz gloriosa que emanava do lugar santo. O que eles sentiam não era apenas temor, era um chamado mais profundo, uma ligação que selaria uma aliança eterna entre o Criador
e sua criação. Mas enquanto a nuvem enchia o tabernáculo, Moisés vislumbrou uma sombra se afastando das tribos, um ímpeto de rebelião que ainda pairava entre eles. A promessa de um novo pacto estava prestes a ser cumprida, mas com o renascimento espiritual vinha a necessidade de uma purificação mais profunda. Os planos de Deus, como sempre, revelavam um mistério sagrado. Qual será a verdadeira essência da entrega a este santo iluminador? Assim, enquanto as vozes se uniam em adoração, uma nova e intrigante questão surgia. A presença de Deus, seria ela um selo de bênção ou um pesadelo de juízo? O desenrolar do plano divino prometia desvendar a verdade que mudaria o destino do povo e da história para sempre. E sucedeu que no silêncio reverente que seguia a descida da nuvem, Moisés, com o olhar perdido na luz intensa, sentiu o peso do chamado divino. Uma voz sussurrou em sua alma, uma revelação profunda aguardando para ser desvelada. Era a hora de ouvir a instrução do Senhor, de conhecer sua vontade para Israel. Enquanto a congregação se prostrava, Moisés subiu mais uma vez ao monte, sua mente repleta de medos e esperanças. A montanha tremia sob a glória do Senhor, e ele se viu cercado por uma nuvem densa. No íntimo do seu ser, soube que estava prestes a receber algo monumental. "O que desejas de mim, Senhor?" Sua voz ecoou na majestade, reverberando na solidão divina. Então a voz do Senhor ressoou entre os fragores do relâmpago. "Diz ao povo que sejam um reino de sacerdotes e uma nação santa." Êxodo 19:6. Essas palavras reverberaram como um eco ancestral, despertando em Moisés a compreensão da grandeza do chamado. O Senhor estava convocando todo Israel para um papel que transcenderia seu entendimento, uma aliança de mediadores diante das nações. Do alto da montanha, o Senhor determinou um plano sagrado, instruções detalhadas sobre como construir o sagrado, a arca da aliança, os utensílios do santuário e o sistema de sacrifícios foram dados, precisamente como um artesão escolhe o melhor material para a obra-prima. "Faz para mim um santuário e habitarei no meio deles." Êxodo 25:8, disse Deus, estabelecendo um lugar de habitação e comunhão. Mas enquanto isso ocorria, um murmúrio ainda pulsava entre os israelitas. As vozes dos incrédulos que haviam duvidado da presença do Senhor ecoavam, questionando novamente: "Seremos dignos de tal chamado? Não somos nós um povo comum, imerso em fraquezas e incertezas?" As palavras carregadas de incertezas atraíam a atenção dos que olhavam para Moisés com desconfiança. No entanto, a determinação em seu coração se tornava firme. Sabendo que a obediência não era fácil, Moisés lembrava das promessas firmadas por Deus. "Vão adiante, povo escolhido", declarou ele ao retornar. "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" A resposta havia de vir não só na obediência, mas também na graça que acompanhava a aliança. Comprometendo-se a seguir as direções divinas, apesar do clamor da dúvida, Moisés voltou ao monte, buscando uma confirmação que sua alma ansiava. No desfecho daquele encontro, a mão de Deus foi estendida sobre Moisés e as sentenças sagradas foram inscritas em tábuas de pedra. "Não temais, pois vos darei minhas leis, para que tudo o que fizerdes seja para a minha glória." Êxodo 20:1-17. Cada preceito trazia um vislumbre da natureza do Senhor, e cada palavra era uma direção clara para o caminho à frente. À medida que Moisés descia com as tábuas, uma nova revelação se formava em seu espírito. As instruções não eram apenas leis, mas um reflexo do próprio coração de Deus. Ele não estava apenas dando ordens, mas formando uma identidade nova para seu povo. A responsabilidade e o privilégio de serem um reino de sacerdotes ressoavam mais do que qualquer murmúrio de incredulidade. No entanto, enquanto Moisés se aproximava do acampamento,
Uma visão de caos se desenrolava sob ele. O povo estava perdido em celebração a um ídolo, um bezerro de ouro, revelando a fragilidade da fé que eles professavam. O coração de Moisés se partiu ao ver a insensatez de sua escolha, e a presença do Senhor em sua alma se tornou uma chama viva. Com esse ato, que aliança estão fazendo? Qual será o preço da sua rebelde ingratidão? Pensou ele, percepcionando o juízo que se aproximava. O plano divino poderia ser devastado, mas antes de voltar ao Senhor, uma nova questão brotou em sua mente. Será que o perdão e a purificação ainda podem prevalecer sobre a rebelião? O desenrolar dessa realidade tecia um fio de suspense nas almas dos israelitas. A graça ou a ira, a destruição ou a renovação. O desfecho desse drama não pertencia apenas a Moisés, mas a todo o Israel. E a resposta estava em como aquele povo escolhido reagiria ao chamado da santidade. O que aconteceria agora, diante de uma escolha tão decisiva? A soberania do Senhor se revelaria como um farol em meio ao caos. Mas qual seria o custo para aqueles que não podiam ver além de suas dúvidas? A história da aliança pendia em um fio, o que tornaria a diferença para esses corações endurecidos. Moisés, com as tábuas sagradas em suas mãos e o peso da aliança gravado em seu coração, desceu apressadamente do monte. Seus olhos estavam fixos no acampamento, onde a algazarra e a celebração ao redor do bezerro de ouro se espalhavam como um veneno. Ele sentiu que cada passo em direção àquele cenário de desobediência era um passo em direção à dor. Ao aproximar-se, a cena se desenrolava diante de seu olhar angustiado. Homens e mulheres dançavam loucamente, enquanto um ídolo forjado dominava o semblante de sua adoração. A ira do Senhor ardeu no coração de Moisés, e sua mente começou a trabalhar fervorosamente. Como podem trocar a glória do Deus imortal pela imagem de um animal qualquer? Seus pensamentos se debatiam entre o desespero e a triste realidade do coração humano. Desceu à encosta da montanha, sua voz externa uma reflexão do tumulto interno que experimentava. Povo insensato, que tem feito? Gritou enquanto a confusão se esgotava por breves momentos, a atenção voltada para o homem de Deus. A música parou, e o dançar despreocupado foi substituído por um silêncio carregado de culpa e medo. Moisés, segurando as tábuas, passou a perceber a alvorada de um conflito espiritual. Sentiu-se como um mediador entre a divina santidade e a humana fraqueza. O Senhor lhe havia dado mandamentos que moldavam um novo destino, um plano de pertencer a Deus. Mas ali, a evidência da traição a esse chamado lançava uma sombra sobre o futuro. A visão daquele ídolo despertou a memória de seus ancestrais, a história de um povo que clamava por libertação. O que é mais difícil, quebrar este ídolo ou quebrar um coração endurecido? Pensou enquanto a ação inflamava sua voz. Ele lançou as tábuas ao chão. Elas se estilhaçaram. O estrondo da quebra clamava por justiça. O povo sentiu a gravidade de suas ações, mas no fundo de seu espírito, Moisés ainda disfarçava um vislumbre de esperança. Uma voz interna sussurrava: há sempre um caminho de volta, uma possibilidade de arrependimento. Então voltou a olhar para a multidão resoluto. Quem deseja retornar ao seu Deus, venha a mim, exclamou. Assim, desde o fundo da terrível escolha, uma nova linha de separação começou a se formar entre aqueles que perseveravam e aqueles que se opunham ao Senhor. Os levitas, com coragem divina, tomaram posição ao lado de Moisés. Uma chama de fé começou a ressurgir mesmo naquele caos. Arrependei-vos e voltem para o Senhor, pois os seus caminhos são justos. O chamado ecoou como um retumbar de trovão no coração dos que ainda desejavam a verdadeira adoração. O dia escureceu e a ira do Senhor pesou sobre eles. O peso da desobediência se manifestou de maneira trágica.
Morreram muitos por sua idolatria, mas ainda assim, em meio ao juízo, havia esperança. Moisés, fervoroso, clamou ao Senhor em oração: Por favor, perdoa este povo, se não os perdoares, risca-me do teu livro. Êxodo 32:32. A disposição de Moisés em interceder pelo povo era um reflexo do amor e da compaixão de Deus, uma demonstração de que, mesmo em suas falhas, havia um propósito divino ainda em movimento. A resposta do Senhor, então, rebentou como um relâmpago na escuridão, mas uma verdade profundamente enraizada apareceu. Ainda que o pecado de um homem traga julgamento, também pode gerar arrependimento que leva à misericórdia. Assim, quando Moisés ergueu os olhos ao céu, as nuvens pareciam se abrir, como se o Senhor estivesse pronto para responder àqueles que buscavam, mesmo dentre os perdidos. Uma nova determinação se formava no coração de Moisés. Se voltarmos à santidade, a glória do Senhor habitará novamente entre nós. E logo, ao escutá-lo se manifestar, Deus declarou: Prepara um novo santuário, pois voltarei ao meio de vocês. As palavras penetraram o espaço, como uma promessa de restauração. Mas a questão permanecia, agora mais profunda. Até onde iam aqueles que haviam se desviado? Moisés contemplou o que o Senhor estava aí preparando. O propósito continuava vivo, mas o caminho seria repleto de provações. Como será a reconciliação, Senhor? A pergunta reverberou em seu coração. O plano soberano de Deus ainda estava em ação, mas como o povo reagiria à nova diretriz divina? Um novo mistério aguardava na alvorada de um novo tempo. À medida que Moisés permanecia em oração, um silêncio profundo se instalou ao redor dele. A atmosfera parecia palpável, como se os próprios céus aguardassem a resposta de Deus. No âmago de sua realidade, a aflição pela desobediência do povo se misturava com uma esperança inconformada de um futuro redentor. Foi então que a voz do Senhor ressoou em seu espírito: Meu povo, que se afastou de mim, há uma ordem a seguir e um lugar a santificar. O tabernáculo será a morada entre vocês, e ainda assim, uma presença manifestada exige um coração puro. As palavras, como chamas ardentes, inflamaram a disposição de Moisés. Assim, ele se levantou determinado a seguir as instruções divinas. Senhor, como posso construir um lugar onde tu habitarás? Entre um povo tão rebelde? Ele inquiriu, sua voz carregada de um misto de reverência e desânimo. O Senhor, em sua infinita sabedoria, respondeu: Os corações endurecidos não me impedirão, pois eu mesmo purificarei os que buscarem arrependimento. Logo Deus ordenou a Moisés que convocasse os filhos de Israel. Cada um deles trará uma oferta por sua vontade: ouro, prata, tecidos finos e todos os materiais que me agradam. Assim, construirás um santuário onde eu poderei encontrar com eles. A visão do futuro tabernáculo brotou no coração de Moisés como um farol de esperança, enquanto ele imaginava a glória de Deus alimentando suas almas angustiadas. E rapidamente Moisés seguiu suas ordens, reunindo o povo e dizendo: Assim diz o Senhor, a oferta deve vir do coração. Aquele que é generoso em espírito, traga o que puder, pois Deus está buscando a sinceridade do vosso interior. A multidão ficou em silêncio, absorvendo a gravidade do comando. As pessoas começaram a trazer suas riquezas, cada uma dando conforme seu coração os impulsionava. Muito ouro e prata, peles de animais e materiais preciosos. Moisés observava com uma expectativa crescente, crendo que mesmo os mais relutantes poderiam se reconectar com seu Deus. No entanto, um sussurro de dúvida surgiu no meio do acampamento. Alguns murmuravam: seria o Senhor mesmo digno deste sacrifício? Que necessidade temos de um tabernáculo se a presença de Deus não nos livrará das dificuldades? O descontentamento em pequenos grupos ameaçava dividir a esperança vibrante que se formava. Moisés,
percebendo os ecos de incredulidade, subiu uma nova vez ao monte, clamou ao Senhor: Ó Deus, não permitas que a incerteza se infunda entre o teu povo. Deus, em sua paciência e bondade, respondeu: Diz a eles que eu não sou como os deuses de ouro, que não falam nem ouvem. Meu desejo é habitar entre eles, e meu poder é suficiente para transformar a incredulidade em fé. Com essa mensagem em mente, Moisés desceu do monte, seu espírito renovado pelo compromisso divino. Ao reunir as pessoas, ele declarou: Ouçam, povo de Israel, o Senhor está conosco, e ele ainda fará maravilhas em nosso meio. Vamos nos unir em fé e tornar nosso coração um altar, onde a adoração e a obediência floresçam. Assim, vibrantes e revigorados pelos passos de adoração, o povo começou a trabalhar na construção do tabernáculo. Todos os dons preparados, no entanto, ainda não eram suficientes para assegurar a presença do Senhor. Moisés, percebendo a necessidade de consagração maior, clamou internamente: Senhor, quem poderá aproximar-se de ti enquanto a sombra da rebelião ainda nos envolve? E enquanto isso, as nuvens que cercavam o monte Siná arrogavam-se com a glória do Senhor, como um prenúncio do que estava por vir. Era uma preparação sobrenatural. Um novo pacto está a caminho. Ecoava no coração de Moisés enquanto sombras de um futuro glorioso se desenhavam diante dele. O Senhor havia começado a revelação de um mistério profundo, um tabernáculo, um símbolo da reconciliação, que anunciava a verdade de que habitar o santo não se limitava a materiais, mas era um ato de profunda entrega e adoração. A pergunta restava em seus corações: estaria o povo pronto para tal grande encontro com o Santo de Israel? Assim, enquanto a construção progredia, a dúvida e a esperança se entrelaçavam. O plano soberano de Deus se entrevia, mas muitos ainda estavam distantes da glória prometida. A história, agora tecida com fé e determinação, levava os corações de Israel a uma nova encruzilhada. Uma nova revelação aguardava, selada nas futuras alianças e no mistério da redenção. O novo tabernáculo seria a antessala de um encontro divino inigualável, mas a verdadeira pergunta ecoava nos ventos do deserto: até que ponto estão dispostos a seguir o Senhor em sua santidade? E assim, enquanto o sol despontava no horizonte, as primeiras luzes da manhã filtravam-se através das nuvens e o acampamento de Israel pulsava com um anseio renovado. Moisés reuniu o povo em uma clareira, próximo ao local designado para o tabernáculo. Um fervor coletivo brotava nos corações, uma semente de esperança cultivada por sua liderança e pela promessa divina. Escutai, filhos de Israel, proclamou Moisés com intensidade. A obra que começaremos não é apenas uma construção, mas um testemunho do poder de Deus em vosso meio. Ele habitará entre nós, e sua glória nos guiará. Não apenas construímos um lugar, mas um santuário onde o arrependimento encontrará redenção. Enquanto as palavras de Moisés ressoavam, os olhos do povo se iluminavam com uma compreensível reverência. Mas em meio a essa exuberância, as vozes da dúvida ainda se faziam ouvir nas bordas do acampamento. Um grupo, mais uma vez levantando a insatisfação, questionava a capacidade de Moisés e a viabilidade do plano. Por que devemos nos sacrificar? O Egito nos oferecia conforto e segurança. Este deserto apenas nos traz privações. Moisés, ouvindo suas murmurações, voltou-se para o Senhor em busca de consolo e força. Ele subiu ao monte novamente e, diante da majestade de Deus, implorou: Ó Senhor, como poderei dirigir um povo tão dividido? Eles não enxergam o que está diante de seus olhos. Eles abandonaram a fé nas promessas de sua mão poderosa. Deus, na sua grande misericórdia, respondeu a Moisés com firmeza: Lembra-te, Moisés, das obras que fiz diante deles. Eu fiz passar o Mar Vermelho, e como lhes dei água da rocha,
O que eu estou prestes a fazer por meio deste tabernáculo será maior ainda, pois a presença gloriosa do Senhor estará em meio deles. Mas, para que isso aconteça, deverá haver uma purificação. Devem chegar-se a mim com corações contritos e mãos limpas. Descendo do monte com esse encorajamento divino, Moisés fez um apelo ao povo. O Senhor nos encontra na honestidade do nosso coração. Este é um momento singular, onde nossas vidas podem ser transformadas. Quem tiver a sua fé e obediência prontas, venha e dedique-se a esta construção sagrada. E assim o trabalho começou. As tribos uniram-se em um esforço que parecia quase sobrenatural. Mulheres teciam com destreza tapetes e cortinas, homens cortavam madeiras e preparavam as estruturas, e de cada parte do povo havia um entusiasmo crescente. O lugar, que um dia havia sido um símbolo de desconfiança e divisão, começava a se transformar em um santuário de unidade. No entanto, à medida que os dias avançavam, o descontentamento não se dissipava por completo. As sombras da incredulidade ainda se moviam entre o povo, espreitando como serpentes. Uma noite, enquanto Moisés descansava em sua tenda, ele ouviu uma voz profunda e sombria. Moisés, seus esforços são em vão. Este povo permanece cético. Eles continuarão a murmurar e a voltar atrás quando os desafios aparecerem. Com o coração pesado, Moisés levantou-se e buscou ao Senhor mais uma vez. Durante a oração, a coluna de nuvem que representava a presença divina começou a descer sobre ele. A voz de Deus, poderosa e suave, ecoou em sua alma. Moisés, não é pela força do braço humano que meu tabernáculo será estabelecido, mas pela fé de um coração quebrantado. Prepare-os, pois uma nova presença os aguardará. Um sacrifício maior será necessário, e de lá nascerá a verdadeira redenção. As palavras reverberaram com um peso espiritual imenso. Moisés entendeu que por trás da construção física do tabernáculo havia um plano muito mais profundo, um chamado à transformação interna, um convite à verdadeira purificação. O povo precisava se entregar completamente ao Senhor para que houvesse um verdadeiro encontro com a santidade. Enquanto as noites se tornavam mais frias, a luta espiritual intensificava-se, revelando uma verdade crucial. A construção do tabernáculo era apenas a primeira parte de um plano celestial que ressoava através das gerações. Uma preparação para algo ainda mais glorioso que estava por vir. E assim, à medida que o trabalho continuava, Moisés preparava-se para uma revelação extraordinária que mudaria não apenas a história de Israel, mas todo o destino da humanidade. Assim fala o Senhor, um novo sacerdócio se levantará e o sacrifício redentivo se manifestará. Ecoou em sua mente enquanto o tabernáculo começava a tomar forma. A esperança e o desafio do sacrifício inundavam os corações. O desenrolar do grande plano soberano de Deus apenas começava. Como o povo estava realmente pronto para essa nova aliança, que reviravolta divina os esperava. E assim, os dias passaram em um misto de fervor e inquietação no acampamento. A construção do tabernáculo avançava de forma notável, mas a divisão entre os filhos de Israel persistia como um eco distante das antigas inseguranças. Enquanto alguns se entregavam à obra com alegria, outros continuavam a murmurar, imersos no desespero e na lembrança da terra de escravidão. Naquela manhã, enquanto o sol se erguia sobre as montanhas, Moisés encontrou-se novamente aos pés do Monte Sinai, a presença de Deus cercando-o como uma névoa sagrada. Ele lançou-se de rosto em terra, clamando: Ó Senhor, o povo é teimoso e não compreende a grandeza do que estás prestes a realizar. Como posso guiá-los a um coração quebrantado diante de ti?
A resposta do Senhor ressoou com poder e clareza, e ainda assim com um amor que preenchia o vazio das incertezas. Moisés, diz ao povo que se consagre, pois neste terceiro dia eu descerei sobre eles em uma nuvem espessa. Eles testemunharão minha glória, e a manifestação do meu poder será a confirmação de que caminham em minha presença. Com um renovado fervor, Moisés desceu do monte e reuniu os líderes das tribos. Escutai-me, filhos de Israel. O Senhor mandou que nos consagrássemos, pois uma nova e poderosa revelação está prestes a ocorrer. Lavem suas vestes e preparem seus corações, pois no terceiro dia a presença de Deus descerá sobre nós. As palavras de Moisés despertaram um temor reverente no coração do povo. Eles se purificaram e buscaram ao Senhor em oração, confessando seus pecados e clamando por misericórdia. O acampamento estava em atos de devoção, e os sons de arrependimento e súplica se elevavam em uma sinfonia que chegava até os céus. Ao cair da noite do segundo dia, o ambiente se tornava eletricamente ansioso. As estrelas começavam a brilhar, mas a atmosfera estava impregnada de expectativa. As tribos reunidas em torno do espaço onde o tabernáculo seria erguido olhavam uns para os outros com inquietude e esperança, vislumbrando a promessa da visitação divina. Quando a primeira luz da manhã finalmente rompeu a escuridão na alvorada do terceiro dia, o povo de Israel estava em intenso silêncio, imersos na reverência. De repente, uma trombeta ressoou, e o monte Sinai tremeu sob o peso da glória de Deus que se aproximava. Moisés, de pé diante do povo, sentiu o temor do Senhor descendo sobre ele como uma sombra. E então das nuvens uma voz ecoou como o trovão. Eu sou o Senhor, que te trouxe da terra do Egito. Não terão outros deuses além de mim. A cada palavra, o coração do povo pulsava como se as batidas do Deus Altíssimo ecoassem em seu interior. Num misto de maravilha e terror, eles perceberam que a santidade de Deus estava agora revelada em sua plenitude. Moisés descia ao meio do povo, e cada um deles estendia as mãos buscando a ligação com Deus que estava sendo estabelecida. Mas em meio à reverência, alguns ainda lançaram seus olhares de ceticismo. A luta espiritual intensificava-se à medida que o medo e a fé dançavam em um conflito sutil dentro daqueles corações. Mas que faremos agora, Moisés? Questionou um dos líderes, cuja voz tremia de incerteza. Como podemos nos aproximar de um Deus tão grande e magnífico? Moisés respondeu: devemos receber o que ele tem a nos dizer. Ele nos mostrará o caminho da santidade e da obediência. A purificação é apenas o primeiro passo para a verdadeira liberdade em sua presença. Assim, a expressão de ansiedade entre alguns tornou-se uma oportunidade para a consagração. Mas as vozes da incredulidade continuavam a engatinhar nas sombras, sussurrando mentiras e dúvidas. Enquanto as vozes se elevavam e o monte continha o fôlego da nação, o Senhor revelou a Moisés a construção do tabernáculo com detalhes além de qualquer expectativa. Este lugar será o centro da minha presença, e cada sagrado elemento será um testemunho da minha obra na história. Um novo sacerdócio será designado, e um cordeiro será imolado para a redenção do meu povo. Moisés compreendeu que a construção do tabernáculo não era somente um ato de obediência, mas a preparação de um caminho que conduziria a uma nova aliança, onde a salvação se manifestaria de maneira gloriosa. O pavor das tribos encontrou um novo sentido em meio à revelação, mas a batalha pela fé continuava. Estão prontos para ver a glória de Deus? Estão dispostos a sacrificar seu passado para alcançarem o futuro que ele prometeu? Indagou Moisés com fervor. A multidão, dividida entre temor e esperança, aguardava, cientes de que algo extraordinário estava se desdobrando ante seus olhos. Qual será o próximo passo de Deus em sua soberania?
A jornada de transformação apenas começava, revelando os propósitos eternos por trás das paredes do tabernáculo sagrado. Quando a luz da manhã repousou sobre o Monte Sinai, o povo de Israel se encontrava em um estado de expectativa palpável. As palmas das mãos suavam e os corações aceleravam enquanto olhavam ansiosamente para os cumes que pareciam tocar o céu. As trombetas continuavam a ressoar, clamando que algo divino estava prestes a acontecer, algo que mudaria seus destinos. Moisés, agora ciente da grandeza do momento, subiu novamente ao monte em busca de uma compreensão mais profunda da ordem do Senhor. O vento soprava com força ao seu redor, como se as próprias montanhas se preparassem para aquilo que estava por vir. Ao chegar ao lugar sagrado, ele se lançou de joelhos e orou fervorosamente: Senhor, mostra-me tua vontade, revela-me o propósito de cada elemento que será erguido em teu nome. A resposta veio como um ardor nas profundezas de seu ser, e foi então que a glória do Senhor se manifestou de uma maneira incomparável. Um brilho intenso envolveu Moisés, ofuscando sua visão. Este tabernáculo não é apenas um lugar de adoração, Moisés. Ele é um símbolo da minha presença entre o meu povo. Cada têxtil, cada pérola, cada madeira será um testemunho da minha aliança eterna. Enquanto o Senhor falava, os cuidados divinos tornaram-se ainda mais luminosos para Moisés. Deus continuou a expor o significado dos elementos que formariam o tabernáculo. As cortinas finas e brilhantes representam a pureza da minha santidade. O altar será um lugar de sacrifício, onde a vida é dada para receber a vida em troca. E o cordeiro, ó Moisés, o cordeiro que será imolado, será a sombra do sacrifício perfeito que virá. Moisés, tomado pela reverência, sentiu uma onda de responsabilidade. Poderia a humanidade, tão marcada pelo pecado, realmente se aproximar de um Deus tão majestoso? A voz de Deus ecoou de novo, cheio de poder e amor. Diga ao povo que não apenas construam, mas que compreendam. Eles devem compreender a importância da escolha que farão ao se achegar a mim. Somente através da obediência e da fé, a verdadeira libertação se manifestará em suas vidas. Descendo do monte com um coração inflamado, Moisés trouxe ao povo não apenas as instruções sobre o tabernáculo, mas o peso da revelação que lhe fora dada. Este é o tempo, Israel. O Senhor nos pediu que construíssemos um santuário, não apenas de pedra, mas um espaço em nosso coração. A presença de Deus habitará entre nós, mas devemos estar preparados para o que isso significa. As palavras de Moisés ressoaram no acampamento, despertando tanto fervor quanto provocando novas dúvidas. O murmúrio crescente de desconfiança começou a se espalhar novamente, uma sombra sobre a promessa da glória. Como podemos construir para um Deus que não conhecemos de maneira tão íntima? Questionou um homem de olhos cansados, enquanto outros assentiam com cabeças confusas. Ele é o Deus que nos redimiu das correntes da escravidão. Moisés respondeu, sua voz catártica elevada. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e derrubou as paredes de Jericó. Não se deixem levar pelas dúvidas. Santifiquem-se ainda mais, pois a proximidade com Ele trará transformação. A luta de fé nos corações divididos revelou a real batalha espiritual que o povo enfrentava. As vozes do medo e da descrença se misturaram àquelas que clamavam pelo Senhor. No meio desse conflito, um clamor surgiu. Nós ouvimos, Moisés. Nós nos consagraremos e nos prepararemos, gritaram alguns enquanto outros hesitaram, suas vozes perdidas em meio à discórdia da alma. Assim, as preparações para a construção do tabernáculo começaram a tomar forma, mas não sem a dor da divisão. O próprio Deus, em sua majestade, estava prestes a entrar na história de seu povo de um modo novo, e era uma oportunidade de graça divina, feita sobre a fé individual de cada um. Contudo,
Havia algo profundamente misterioso por trás do plano que somente Moisés começava a compreender. Sussurros de um novo pacto estavam prestes a formar-se, e a revelação se aprofundaria na jornada de transformação que estava prestes a se desdobrar. O Senhor havia falado de um cordeiro, mas qual seria o significado pleno de sua vinda? Uma pergunta pairava no ar denso de expectativa. Como isso mudará nossas vidas e a história da humanidade? E assim, enquanto as vozes de esperança e medo se entrelaçavam, um novo capítulo de fé se abria diante deles, enquanto o tabernáculo começava a se erguer. O que mais Deus revelaria em sua soberania à medida que seu povo se preparava para a entrada em sua presença? O mistério da aliança aguardava ansiosamente por ser desvendado. Ao amanhecer de um novo dia, o acampamento de Israel pulsava com vida e expectativa. O sol irradiava seus primeiros raios sobre o deserto, e as tribos começaram a se reunir ao redor do espaço designado para o tabernáculo. Moisés, em meio a essa agitação, sentia-se tomado por um misto de ansiedade e fervor. A responsabilidade de liderar aquele povo rebelde em direção a um encontro com Deus era monumental, e cada passo para a construção do sagrado exigia um comprometimento profundo. Reunindo o povo, Moisés proclamou: "Este será o lugar onde o Senhor se encontrará conosco. Preparem-se, porque os planos de Deus são maiores do que qualquer dúvida ou temor." A multidão escutava com atenção, mas ainda havia ecos de apatia no ar. Entre olhares apreensivos, alguns membros mais céticos sussurravam: "Como podemos construir um lar para o Altíssimo quando somos tão falhos? Será que ele realmente deseja habitar entre nós?" Moisés, percebendo a inquietação, mergulhou em oração fervorosa. Elevando seus olhos ao céu, ele clamou: "Senhor, como posso conduzir um povo tão dividido e imaturo? Como podemos nos aproximar de ti, um Deus tão grande?" A resposta divina ecoou como um trovão suave em seu coração. "Moisés, é pela fé e pelos atos de obediência que minha presença será manifestada entre eles. Convoca-os à santidade e ao arrependimento, e eu colocarei meu espírito sobre eles." O líder, reenergizado pelas palavras do Senhor, retornou ao acampamento e convocou cada tribo. "Ouçam e entendam. O Senhor nos oferece um caminho de purificação e santidade. Arrependei-vos e preparem seus corações, porque Ele deseja que o tabernáculo seja um lar não apenas de pedra, mas de adoração." A multidão, agora com o coração ardente, começou a responder, alguns de joelhos, clamando a Deus por perdão e renovação. Ainda assim, as vozes de dúvida insistiam em ecoar, reverberando por entre as tribos. "O que se passará quando o Senhor descer sobre nós? Suas exigências são grandes e nós somos tão pequenos." Um murmúrio crescente de incerteza começou a se espalhar, desafiando o fervor recém-encontrado entre o povo. Foi então que Moisés, percebendo a necessidade de uma resposta sólida, convocou os líderes das famílias. "Preparem-se, homens de Israel, tragam ofertas sagradas conforme suas posses. Cada um dará segundo o que desejar, para que o Senhor se agrade da generosidade do coração." A resposta foi imediata. Ouro, prata, peles e tecidos preciosos começaram a chegar no centro do acampamento. O entusiasmo foi se espalhando, mas a paz ainda era vulnerável. Enquanto uns se entregavam ao fervor da construção, outros murmuravam acerca da possibilidade de uma nova desobediência. Moisés buscou ao Senhor mais uma vez, clamando: "Ó Deus, como podemos sustentar a santidade no meio de tanta desconfiança?" A resposta do Senhor, forte e carinhosa, ecoou em sua alma: "Diga a eles que eu sou o Deus que os redimiu, e meu amor é a razão pela qual habito entre eles. Eles devem perceber que a verdadeira adoração se dá não em rituais, mas em corações quebrantados.
O meu espírito os guiará, mas eles devem estar dispostos a se humilharem diante de mim. Ali, à luz do amanhecer, o povo, diante da importância da obra que estavam prestes a realizar, começou a voltar-se para a promessa do Senhor. A atmosfera de reverência tornou-se palpável, e em um clamor unido, eles expressaram: Estamos prontos, Senhor. Faça-nos dignos de estar em tua presença. O entusiasmo que antes era machucado pela dúvida começou a se transformar em um fervor imbatível. Assim, enquanto o povo se preparava para a construção, Moisés sentia que não era apenas um edifício que estavam levantando. Tratava-se de um chamado à transformação que reverberaria por gerações. No entanto, uma sombra de incerteza ainda pairava entre aqueles que relutavam a se lançar totalmente. Enquanto a obra do tabernáculo avançava, Moisés, em aclamação e súplica ao Senhor, fez um gesto de consagração e pediu: Dá-nos sinais de tua presença, ó Deus. Manda o teu fogo e que seja a linha que separe o santo do profano entre nós. O clamor sincero de Moisés não apenas implorava por uma manifestação, mas pedia pela purificação das almas que construiriam o lugar sagrado. De repente, o céu se tornou um campo de luz, e uma nuvem resplandecente desceu sobre o cenário, envolvendo o povo enquanto a glória do Senhor preenchia aquele espaço. O que estava diante deles não era apenas para ser visto, mas experimentado. Uma oportunidade de encontrar o verdadeiro Deus. O temor que encheu o coração do povo rapidamente se transformou em adoração. Mas algo ainda precisava ser resolvido. Quem entre eles realmente compreenderia o que era necessário para habitar na presença do Altíssimo? Enquanto a pergunta pairava silenciosamente no ar, aguardando uma resposta, um novo mistério surgia. O que era exigido para essa nova aliança? E assim, a jornada de Israel para se tornar um povo de sacerdotes e uma nação santa apenas começava, refletindo não apenas a construção do tabernáculo, mas um direcionamento divino que moldaria suas vidas e histórias para sempre. Com cada batida de coração, um novo capítulo estava prestes a editar a história da humanidade.